Oi, minhas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao Ericast. E hoje eu estou com uma convidada super especial, uma empreendedora que vive há 17 anos aqui na Itália, que tem uma história incrível de vida. Ela é formada em nutrição, gente, mas não trabalhou com nutrição, não. Ela foi e começou a trabalhar com aviação, que tem muita história engraçada para contar aqui pra gente. E hoje ela trabalha no estúdio de arquitetura, design com o marido dela. E ela tem uma história de vida, de superação incrível. E eu quero que vocês recebam com muito carinho a minha querida amiga Raquel Macedo. Obrigada, Seja bem-vinda. Obrigada, Érica, pelo convite. Você, com a sua energia maravilhosa, contagia todo mundo. Gente, ela é uma queridona, assim. Eu conheci, né, a Raquel, a gente se conheceu num evento de empreendedores aqui da Itália, e ela sempre com esse sorrisão, né, iluminando todo mundo. E ela falou assim: Érica, vem conhecer meu espaço, que a gente vai tomar um café. E nisso de só tomar um café, a gente ficou a tarde toda conversando. Foi um papo bem longo, né? Foi. Mas foi bem gostoso. E eu falei pra ela, eu falei assim: Raquel, as pessoas precisam conhecer a tua história. Então é por isso que hoje ela tá aqui com a gente. Mas eu quero que você compartilhe um pouco com o pessoal como é que você chegou aqui na Itália, qual é a tua história de vida. Conta aí para aquela pessoa que é curiosa para saber como é que faz para vir morar na Europa. Meu caso foi um pouco diferente, a história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Eu me formei em nutrição. Tentei emprego na minha área na época, mas o mercado era ainda muito fechado, a nutrição não era entendida ainda como profissão, como é hoje. E então um amigo meu me falou assim: Raquel, você tem uma boa presença, você é comunicativa, você é sorridente, tem facilidade com idiomas, na época eu já falava 3 línguas, e por que você não vai ser comissária de bordo? E aí eu falei, por que não, né? Então, o que aconteceu? Eu trabalhei como comissária da Varig por 10 anos. Infelizmente, como vocês todos sabem, a companhia faliu. E na época eu já tinha o meu namorado aqui na Itália. E aí ele falou, então vem pra cá. E nessa brincadeira eu tô aqui há 17 anos. Mergulhei num universo completamente diferente. Eu trabalho com ele junto num estúdio de arquitetura. Não é só um estúdio de arquitetura, mas nós também fazemos tudo, né? Vendemos da cadeira ao apartamento completo, fechado, e é tudo personalizado. E é uma aventura, ainda mais a gente está numa semana muito especial agora de Milão, que é a semana do Salão do Móvel, né? Sim. Inclusive nós estamos fazendo alguns trabalhos para poder receber nossos convidados no evento que a gente está preparando, porque a gente sabe quanto esse evento é importante aqui para Milão, né, Érica? Verdade. Não só a moda, mas Não. o design sobretudo. Verdade. E assim, me conta, como foi para você conhecer teu marido? Foi no Rio, ele estava de férias, aquela história clássica, né? E não rolou nada. Ele veio para a Itália, trocamos telefone, mas o interesse não teve tanto interesse na época. E depois, um ano depois, ele retornou e me ligou. Um ano depois? Um ano depois ele voltou. Sem contato nenhum? Não, a gente se falava de vez em quando, mas nada. Voltou e aí começamos a namorar. Caramba! Eu ainda trabalhava na Varig. Mas você falava italiano, não? Nada. Ele mal falava Olha. português. E aí a gente foi, digamos assim, eu ensinei um pouco de português para ele por telefone e ele um pouquinho de italiano para mim. Porém, nada é como você aprender no lugar, né? Verdade. Gente, foi a linguagem do amor. Eu pergunto isso, né? Porque meu marido também é italiano. Sim. E a gente se conheceu também no Brasil. Ele não falava português e eu não falava italiano. E eu digo que a comunicação foi a linguagem do amor, né? E assim, hoje eu moro aqui, sou muito feliz. Mas eu sempre digo, quando tem que acontecer, é assim mesmo. Imagine, gente, depois de um ano... Foi. Esperando, olha só. Não, e aquela coisa, né? Eu pensei, na minha ingenuidade, eu pensei, bem, já falando 3 idiomas, mais o português, então, bem, vai ser fácil, eu me arranjo. Cheguei aqui, nada. Nada. Tive que aprender a minha 5ª língua, que é o italiano hoje. Então, assim, essa passagem, essa migração nossa para um outro país, um outro continente,
Eu digo assim, que é uma oportunidade. Sempre devemos agradecer aquilo que nos acontece. Verdade. Eu cheguei aqui com nada, tive que me desfazer de tudo, porque na época eu não pude manter meu apartamento, né? Cheguei aqui com uma malinha e meia de roupa vazia. Nossa. Comecei do zero e estamos aqui, né? O maior desafio na minha cabeça era que, quando a gente pensa no italiano, o italiano é um povo muito simpático, né? Muito alegre, aquela coisa. Pelo menos os turistas que eu voava lá na Varig eram assim. A experiência turista que é pro Brasil, né? Aquela simpatia. E são super simpáticos, Sim. né? Então, de férias e tudo. Verdade. Mas o que acontece? Quando você chega e você mora, a realidade é completamente diferente, mas eu acho que em qualquer cidade do mundo. E aí praticamente você renasce, você reaprende. Eu não era mais a Raquel que todo mundo me conhecia. Ah, aquela que é amiga da fulana, aquela que é formada em nutrição, aquela que foi comissária. Eu não era ninguém aqui. Você se anula, né? A gente se anula. Eu tenho N cursos, eu tenho N especializações, mas como eles não nos conhecem, é como se a gente não tivesse feito nada. Então, assim, você praticamente renasce, não só como pessoa, mas como língua, que você passa a falar 24 horas uma língua que não é sua. Verdade. Não é? Você aprende costumes, você aprendi a lidar com milanês, principalmente tendo uma loja, tendo clientes italianos. Tem todo um ritual, tem toda uma aproximação. Eles não são abertos como nós, brasileiros. Verdade. E isso tudo a gente tem que aprender. Parece uma bobagem, mas é que no Brasil nós somos muito receptivos, muito calorosos. Pra gente... Temos todos os problemas do mundo, né, Érica? Temos. E a gente está sempre sorrindo. Sempre. Aliás, eu acho que essa é a nossa maior arma. Eu acho que é o sorriso. Com um sorriso, eu, pelo menos, consegui sempre tudo. E é isso. Eu acho que meu conselho para cá, se você quer vir mesmo para não só para a Itália, mas para um outro país, eu acho que, primeira coisa, muita humildade. Humildade para você começar do zero, humildade para você reaprender uma cultura que não é sua. E é isso. E boa vontade de querer interagir também. Eu acho que aprender o idioma ajuda muito. Muito. Porque você só pode usufruir do que tem o lugar se você puder se comunicar. Com quanto tempo você começou a falar, te mudar? Porque assim, como foi para você tomar a decisão para vir? Você disse, não, agora eu vou morar na Itália. A decisão foi assim, o meu gerente, na época, que era muito meu amigo, ele falou assim, Raquel, eu gostaria de falar com você. Aí eu fui lá, né, fiquei toda desconfiada. Olha só. Aí eu falei, o que será que ele tem para me falar? Aí ele falou assim, olha, infelizmente eu tenho uma notícia muito triste para te dar. A sua turma vai ser a próxima a ser demitida. Nossa. Eu falei, quando? Ele, mês que vem. Nossa. Eu falei, não acredito. Aí ele falou assim, mas eu tenho uma solução para você. Se você quiser, você pode escrever uma carta dizendo que você quer se afastar da empresa, não vai continuar sendo funcionária, mas você não vai receber nada. Porém, o vínculo continua. Ele falou, eu sei que você tem um namorado lá na Itália. Ele falou assim, é uma solução. É o gringo. Você vai, no máximo, na pior das hipóteses, você aprender um idioma a mais. Eu falei, tá bom, vou fazer a carta, né? Melhor do que ser demitida. E aí, fiz a carta. Um ano depois, a Varig demitiu todo mundo. Gente. Aí eu pensei assim, antes da falência, né? Eu falei assim, quer saber o que eu vou fazer aqui no Brasil? Eu já estava namorando com ele, ou era para terminar, ou era para eu arriscar e enfrentar essa nova aventura. Aí ele falou, vem. Eu falei, vou. Só que eu tive que me desfazer de tudo que eu tinha. Apartamento, casa, coisas. Enfrentei. Amigos, né? Deixar amigos. Filha única. Nossa. Então, assim, o desafio foi bem grande. Meu pai estava doente na época, então, assim, foi uma decisão não fácil. E vim para cá, enfrentei tudo. 3 meses depois que eu cheguei aqui na Itália, a Varig faliu completamente. Uau.
E aí eu Gente do falei, céu. eu acho que eu fiz a A escolha decisão certa, certa. né? Tomou a decisão certa. E aí eu fui ficando e tô aqui até hoje. E aí, quanto tempo você começou a dominar a língua? A dominar a língua, isso foi um outro desafio, porque eu não entendia nada, Érica. Eu falei, meu Nossa, Deus do céu. gente. Tinha hora que me batia o desespero. Eu sei como é isso. Eu ficava cansada de pensar, de ficar traduzindo na minha cabeça aquele pouco que eu sabia e Sim. querendo falar as coisas e não conseguia me expressar, era terrível. Até que eu comecei a prestar atenção numa coisa, nos supermercados. Foi assim que eu aprendi, gente. Olha a dica, pega essa dica, pega essa dica. Tem aqueles prospectos, Ah, foto, o nome da coisa, né? sim. Do alimento. Eu comecei a associar Olha a só. fotografia com a escrita e eu comecei a prestar atenção na pronúncia das pessoas. E aí eu não parei mais, né? Eu falei, porque Capricórnio é assim, quando vai até o final. Comecei a assistir televisão sem entender nada, escutava o rádio sem entender nada, via as revistas sem entender nada, prestava atenção na conversa dos outros. Se esforçando, né? Me esforçando, tentando melhorar. E aí foi. Depois de 3 meses, eu fui assistir meu primeiro filme no cinema. Nossa, e a experiência? Entendeu? Deu pra entender, não. Foi só pra namorar no cinema. Não, na verdade deu para entender bastante coisa. Agora, nada como você morar no lugar para eu poder entender melhor. É verdade. Agora tem uma história que você me contou naquele dia do nosso café, que durou a tarde toda, que você falou assim, Érica, é muito engraçado porque eles não me recebiam muito bem, né, no início. É verdade. Aí entra naquela parte do ritual e do modo de você tratar com as pessoas locais, né? O que aconteceu? Eu tenho isso como uma vitória pessoal, assim, uma satisfação muito grande, que nós tínhamos clientes que, quando me viam, eu fazia assim para cumprimentar com a mão, e quantas vezes eu fiquei com a mão no ar. Eu não era a Raquel, eu era namorada do Mirko, e era assim que eu era conhecida. As pessoas começaram a me respeitar depois que nós nos casamos. Aí sim. Muda, né? Impressionante. É a Raquel, esposa do Mirko. Então você vê como muda. Colocaram até meu nome. É porque no meu eu chamava brasileira. A brasileira. Brasileira. E aquele estereótipo, né? Brasiliana. Então sabe dançar samba. Já desfilou no carnaval? Nossa. Não, sei dançar samba. Nunca desfilei no carnaval. É muito engraçado isso, porque realmente as histórias vão se repetindo. Claro que hoje melhorou muita coisa. Sim. Mas a história, eu tô há 3 anos e meio aqui na Europa. E tudo isso que ela passou, eu também passei. Que elas não me cumprimentavam, não falavam comigo e me colocavam, faziam piadinhas com o meu nome, é brasileira, que é samba, né, caipirinha, isso. E com o tempo a gente vai mostrando, né? Então hoje você participou, né, do meu workshop. Workshop maravilhoso. Você viu que comunidade legal? Muito bacana, eu estou muito feliz porque quando eu cheguei há 17 anos atrás, eu não tinha internet. Então, assim, eu fiquei 3 anos sem notícias do Brasil, só por carta. Nossa. Foi difícil. Então, assim, o contato entre brasileiros era muito restrito. Era muito difícil você conhecer um brasileiro. É muito mais fácil hoje, né? E até para você gerenciar essa questão da saudade, da nossa famosa saudade, essa palavra mágica que os italianos adoram, é muito mais fácil hoje você, através de uma videochamada, você contactar sua família, seus amigos, presenciar de repente uma ocasião importante, né, um momento e tudo. Mas assim, é isso, nada como a experiência, o dia a dia, a humildade em aprender. É verdade. E quando a gente está em conexão, né? Porque a turma é uma turma de brasileiros. Sim. Então, gente, a energia do ambiente, ele muda completamente. Completamente. Nossa alegria, o nosso sorriso, esse modo da gente de falar com as pessoas. Por exemplo, eu aprendi, porque eu adoro abraço. Por exemplo, eu também. Eu adoro abraçar. A pandemia, para mim, foi assim, uma coisa muito triste,
para todos nós, Doloroso, né? Mas essa falta de contato humano, eu senti muito. Porque eu sempre gosto de abraçar. Eu acho que um abraço mostra muito uma pessoa. E assim, nós temos essa característica de logo ir abraçando, beijando. E aqui eu aprendi que não é assim. Não. Não. Eles têm um pouco a aversão no abraço, né? A gente vai e tenta abraçar, eles ficam, mas por que tá me abraçando? Não, de fato, além daquele episódio da mão no ar, uma vez eu me esqueci, fui cumprimentar e abraçar uma pessoa. A pessoa segurou meu braço, eu fiquei sem graça. Nossa. Fiquei muito sem graça. A pessoa me segurou, me freou e eu fiquei assim, sem ação. Nossa, o que eu fiz de errado? Porque é tão normal, né, a gente dar esse sentimento, esse carinho. É tão espontâneo. E até você processar essa diferença de cultura no início, é difícil. É difícil. É difícil porque por mais que você queira, você é sempre você. Eu sou sempre a Raquel, sou sempre a que sorri, a que abraça. Mas assim, a gente aprende a lidar com as diferentes situações. E respeitar também, Raquel, porque às vezes eu escuto de brasileiro e diz, porque o italiano é isso, é aquilo, é chato. Eu digo, não, gente, pera lá. Não é bem assim. Não. Eu saí do meu país porque eu quis, ninguém me obrigou a sair de lá. Claro. Então eu tenho que respeitar também a cultura do outro, né? É claro. Mas sem perder a minha essência, sem perder a essência. Sim, sem perder a essência. Agora, uma coisa que foi fundamental, porque, por exemplo, o Mirko, né, que você conheceu, meu marido, ele adora história. Ele me ajudou e foi fundamental nesse processo de adaptação. Sim. Porque ele me explicou como era a cidade, como era o milanês, porque ele é milanês doc, né? E milanês é duro. É duro, é fechado. É fechado. Para mim foi um choque, sendo carioca, né, que é brasileira, que é tudo muito mais aberto. Chegar aqui numa cidade que está todo mundo sério, o clima é mais fechado, foi um choque. Mas ele falou assim, olha, tem uma razão dos milaneses serem mais fechados. Porque Milão, não sei se vocês sabem, mas Milão foi uma cidade que, por ter uma posição estratégica muito, assim, perfeita, digamos assim, era a fronteira perfeita com vários países, então era um lugar de muita ambição de conquista. Então, todos queriam dominar Milão. Por isso ela foi destruída, saqueada, incendiada. E os milaneses, então, tomaram a seguinte postura. Não, a gente não vai mais mostrar nada. Tanto é que hoje, se vocês visitarem a cidade, vocês vão ver prédios que você não dá nada. Mas quando se abrem os portões, você vê até lago com flamingo, em casas particulares. Então, assim, Milão, eu digo que é uma cidade fascinante, porque ela não é óbvia. Não. Você tem que aprender a descobrir a cidade para poder apreciar. Isso eu acho que é o grande diferencial. Quando você começa a entender a cidade que você mora, independente de qualquer parte da Itália ou do mundo, se você entende como é aquela cidade, você vai poder vivenciá-la muito melhor. Viver bem, né? Sim. E respeitando. Eu lembro que quando eu me mudei logo no início, eu fiz uma escola de estética, né? Sem falar o italiano, né? Eu tenho a formação de estética aqui. Eu realmente entrei na escola porque eu queria fazer amizades. Certo. Eu queria conhecer. Não funcionou muitas amizades com as italianas, mas tá tudo certo. Acabei fazendo um grupo de brasileiras. Mas tem aquela questão que não é como no Brasil, que no Brasil a gente chega sem avisar, toma um cafezinho, né? Põe água no feijão e tá tudo certo, todo mundo senta. Aqui, não. Tem marcar um compromisso, mínimo uma semana. Mínimo. E olha que já tá em cima, hein? É bem assim, né? Não, você não pode chegar na casa de ninguém e não avisar, não. Tem que chegar, né? Avisar antes, não pode chegar a avisar antes para tomar um cafezinho. De surpresa, jamais. Não, é uma falta de educação, né? Tremenda aqui. Por exemplo, eu tenho uma prima que mora há quase 25 anos na Holanda e ela me disse que lá é bem difícil também. Que se você chega por acaso no horário do almoço, a pessoa abre a porta e fala, olha, você vai me desculpar, mas nós estamos almoçando. E fecha a porta. Nossa, gente, a pessoa... Não, pera lá! Não, mas na Holanda realmente acontece isso, que eu tenho uma tia que morou na Holanda, sabe que ela me falou que aconteceu uma vez com ela? Ela tinha um namorado holandês, na verdade ela casou com ele depois, e ela chegou na hora do almoço, e a mãe dele falou assim, nossa, eu não fiz comida suficiente, e ela ficou na sala enquanto eles estavam almoçando. É isso.
Engraçado, né? É, Gente, é muito diferente, mas é isso. É realmente você respeitar a cultura do outro, né? E tá tudo certo, a gente vai continuar com a nossa cultura, com a nossa essência. com certeza. E é isso, fazer as conexões certas, estar com as pessoas certas, mas é realmente o teu espaço. Agora, mudando só um pouquinho de assunto, gente, porque agora eu lembrei do espaço dela, né? Que é também um espaço super acolhedor. E já mudou, hein? Ah, mas já mudou? Já. É aquilo que eu estou te falando. A gente está fazendo as obras para poder justamente fazer essa semana do Salão do Móvel em diante, né? Porque são muitas as tendências novas, então nós estamos lançando 3 produtos que são uma novidade agora no mercado e alguns nem saíram ainda no comércio, né? E vamos ter a demonstração ao vivo e a cores com o chefe que vai mostrar para os nossos convidados durante o nosso Fore Salone. Que legal. Então, assim, aquilo que você viu já mudou. Olha aí, a constante evolução, né? Como empresário, vocês Sim. estão do tempo inovando, sendo um dos pioneiros, sendo um dos primeiros, Sim, né? claro. Investindo. Porque às vezes eu vejo brasileira que fica muito tempo aqui sem trabalhar, né? Diz, eu não sei porque eu não consigo emprego, nem nada disso. Mas é isso, buscar inovação, buscar o diferencial, né? Não ficar lá, porque realmente o espaço de vocês é lindo, é super acolhente. Eu tô louca para conhecer. A sexta-feira eu vou estar lá com vocês no evento. Vai ser um prazer. E é isso, tá se inovando, né? Não ficar só esperando as coisas acontecer. Não, e hoje com a internet o cliente ele é muito mais exigente do que no passado, porque ele já chega falando, sabendo, mas aquele produto de repente a gente nem sabia. Ele já viu no comércio online e é isso. Você, ainda mais Milão, que é uma cidade que eu acho que, comparando com São Paulo, é uma cidade que não para nunca, né? É uma cidade de tendências, é uma cidade de oportunidades para quem quer aproveitar essa oportunidade. É uma cidade que te exige. Ela também te exige. Mas se você contribuir, você vai poder ter o seu sucesso no futuro. Você colhe os bons frutos, né? Você está plantando, você vai colher, não tem jeito. É aquilo de você realmente se jogar. Quando você me falou, Érica, eu fiz nutrição, trabalhei na Varig, gente lá me contou, eu falei, gente, ela fez nutrição, trabalhou, sabe, 3, 4 línguas. Trabalhei em perfumaria, na época que a Varig Olha aí. demitiu, eu trabalhei em perfumaria, tive que aprender a fazer maquiagem, tive que fazer um monte de coisas. Trabalhei como figurante em novela. Olha, gente, nós temos uma famosa também aqui. Assim, foram tantas as coisas que, olha, se eu te contar, dá um livro. Não, ela vai ter que voltar aqui com a gente para contar mais. Dá um livro. Principalmente a aviação, então, dá uma bíblia. Não, e quando ela me falou que ela era da Varig, né, eu falei assim, nossa, que é a coisa mais linda, porque eu achava super chique, né? Porque a mulher, para trabalhar na Varig, ela tinha que ser aquela mulher... Sim. Perfeita do padrão. Não, era assim mesmo. Inclusive, eu ia até comentar hoje de manhã no workshop, mas acabou que eu perdi o momento. Nós éramos tão exigidas que, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas o copo da Varig tinha um logotipo, né? Quando a gente fazia o serviço de bordo, tinha que servir com o logotipo virado para o passageiro. E o guardanapo com o logotipo junto. Então, o padrão, né? Era o padrão, eram modos de servir. Eu trabalhei na primeira classe, executiva, econômica, viajei muito, tipo 86 mil quilômetros por mês. Nossa. E eu estava mais lá em cima do que aqui embaixo. E assim, você falando sobre a exigência, realmente, na época que eu entrei na Varig, éramos 5 mil candidatos para 100 vagas. Eu consegui entrar depois de 8 provas eliminatórias. Gente... Uma amiga minha que também tentou a seleção na época, coitada, eu morri de pena, porque a primeira prova é peso e altura. Ah, é? Ainda tem isso? Ela tinha 1 centímetro a menos do que eles exigiam, ela tinha 1,59. Nossa. E a psicóloga falou, muito obrigada, pode descer da balança. Ela, passei? Não. Nossa, a gente já pensou por um, eu acho que a pessoa fica aqui... Por 1 centímetro, ela desceu da destruída, balança chorando. Né? Chorando, porque foi um sonho, né? Pra gente entrar na Varig, era um sonho. Não, era aquela época que você... Porque hoje em dia as pessoas viajam de sandália, de short, mas eu lembro que na Varig não podia não, né? Tinha que ser todo... Você lembra, talvez, não sei se você lembra daquele conjunto Raimundos. Sim. Você lembra? Sim, lembro. Pois é, eu estava num voo e estava entrando o vocalista, que eu não lembro o nome agora, de chinelo.
comandante só olhou da cabine assim, no meu avião ele não entra. Gente, olha isso. Desembarcou. E é isso. Gente, olha isso. É totalmente diferente. É a evolução que vai acontecendo, né? Vai mudando e a gente vai se adaptando e a gente vai se adequando. É evolução. Eram outros tempos É também. outros tempos. É outros tempos, mas hoje a gente tem a grande vantagem, né? Que, na verdade, a gente deu a possibilidade para pessoas Claro. também, né? De que, por exemplo, eu mesma, eu comecei a viajar de avião com 18 anos. Sim, 18 anos. lembro que você comentou. 18 anos, então assim, não era algo que era possível antigamente, era só realmente para quem tinha um poder aquisitivo muito bom. Então, hoje em dia, você tem a possibilidade, né, de estar voando, conhecendo o mundo, que é fantástico, e foi muito bom, assim, escutar a tua história, né? Eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer, gente, muita coisa para contar, ela vai voltar aqui com a gente, porque tem muita história, assim, engraçada que eu contei, que ela me contava, eu morria de rir, eu falei, nossa, você tem que contar a tua história, e eu queria muito, muito, muito te agradecer, mas antes da gente terminar... Eu que te agradeço. Oh, meu amor. Antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela mulher, para aquela empreendedora, né? Você sabe que a gente fala muito de empreendedorismo feminino aqui no Ericast. E eu queria que você deixasse aquela mensagem especial para aquela mulher que hoje, que talvez ela esteja se sentindo desacreditada, né? Aquela força, qual é a força que você deixa para ela, aquela mensagem final? A mensagem final foi uma... que eu posso deixar aqui para vocês, é uma frase que eu escutei logo no início que eu cheguei, que era Mai dire mai, que eu acho que eu peguei como meu, como eles chamam aqui, meu motto, né, o meu sentido de vida. Mai dire mai, nunca diga nunca, porque a gente nunca pode imaginar o que pode acontecer no momento seguinte. Eu sempre na minha vida lá no Rio, eu falava, eu morar fora do Rio, jamais, e falava em alto bom som, casar com um estrangeiro, nunca na minha vida. Tô aqui até hoje. Nossa, então, olha, gente, eu me arrepiei agora ela falando. Então, assim, quer vir tentar essa aventura? Venha, mas venha com convicção, com boa vontade, com humildade para aprender, respeito pela cultura dos outros, porque isso também é importante para a gente ser respeitada. E eu acho que ser educado e tentar aproveitar, porque a vida é uma oportunidade todos os dias. Então, venham e aproveitem. Que essa aventura é incrível, gente. Obrigada, Raquelzinha. Obrigada de coração. Obrigada. Sei que, gente, o tempo dela é corrida, eu sei que ela tá corrida essa semana, mas olha, eu queria agradecer você também aí que tá acompanhando a gente. Toda quarta-feira vai ter vídeo novo. Ativa aí o sininho, se inscreve, fica ligada, porque a história de uma pessoa pode inspirar a sua história também. E olha, o próximo episódio, gente, tem uma convidada de peso. É mesmo. Né? Ela é famosa aqui nessa Europa, ela arrasa. Onde ela chega, ela tá aqui só me olhando. Onde ela chega aqui, ela sai iluminando tudo. E é uma mulher muito forte, de uma história incrível, que eu não poderia deixar de convidar ela. Então, eu vou contar para vocês, mas fica ligado que na próxima quarta-feira tem um episódio super especial com essa mulher incrível, maravilhosa e poderosa. Até a próxima, minhas maravilhosas!